Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Datapool Lab. Quer aprender a trabalhar com loop? Então vem com a gente, vamos aprender juntos! Pessoal, no vídeo anterior eu usei um workflow do Nime para enviar os dados do MySQL para um bucket na AWS S3. Porém, eu enviei um arquivo só, sem particionar. Então, no vídeo de hoje, nós vamos aprender a enviar diversos arquivos. Então, eu vou criar diversas partições usando o loop no Nime. Então, vocês já podem ver aqui meu workflow, onde eu tenho a conexão MySQL, vou executar. Aqui eu tenho os dados de ordem de serviço e eu vou particionar meu dado por data de requisição. Então eu quero particionar o dado por mês e ano. A cada mês e ano eu quero um novo arquivo lá no AWS. Então o que eu vou fazer? Primeiramente eu vou extrair dentro da data de requisição o mês e o ano. Então aqui dentro desse node eu fiz uma configuração para extrair o ano e o número do mês do campo data de requisição. E como vocês podem ver aqui na saída, ele extraiu o ano e o mês para todas as ordens de serviços. Vou fechar aqui. E depois eu vou fazer o quê? Um loop. Para cada ano e mês eu vou salvar um arquivo diferente dentro do AWS. Então, qual loop eu vou utilizar? Eu vou utilizar esse group loop start, no qual ele envia os dados de acordo com grupos que eu seleciono. Por exemplo, vou abrir aqui a configuração, ele vai enviar partições dos dados a cada ano e mês. Então, por exemplo, para o mês 1 de 2020, ele vai enviar uma vez. Para o mês 2 de 2020, ele vai enviar outra vez. A cada mês e ano é uma iteração do loop. Aqui, quais tarefas que eu quero que o Nime execute dentro do loop, a cada mês e ano? Primeiro, eu quero criar diretórios e subdiretórios dentro do S3 de acordo com o mês e o ano. Então, o que eu fiz? Aqui nesse String Manipulation, eu estou construindo um nome do diretório e do subdiretório. Então, eu vou ter um diretório novo chamado year, igual ao ano, que é uma variável, que vai vir de acordo com a coluna ano, e month, que é o mês, e ele vai puxar de acordo com o número do mês, a variável month number. Aí aqui ele já está até executado. Se nós olharmos aqui a saída desse node, nós vamos ver o resultado dessa fórmula aqui, desse concatenante. Se vocês olharem aqui na saída do loop, vocês vão ver os dados e aqui na aba Flow Variables, você vai ver a Current Iteration, que começa com 0, tá? Então, é a primeira iteração. Nesse String Manipulation, eu tenho uma saída do tipo String. E esse node ele precisa receber o tipo de dado path. Então, por isso, eu fiz a conversão de string para path. Se nós olharmos aqui, agora eu tenho uma nova coluna chamada path. E peguei os dados que estão nessa coluna e transformei em variável. Agora eu vou ter uma variável chamada path, onde ele vai ter o ano e o mês. E aqui, dentro do Parquet Writer, o que eu faço? Ao invés de colocar o nome de arquivo fixo aqui, para mim o nome do arquivo não é tão importante. Para mim o importante são os subdiretórios. Então eu quero criar um subdiretório para cada mês e ano. Eu troquei aqui, ao invés de file, ao invés de arquivo, eu coloquei folder, que eu quero criar pastas lá no S3, marquei esse Create Missing Folder e selecionei aqui a variável path,
que ele vai fazer? Ele vai criar a cada iteração o ano e o mês de cada iteração. Para mim, o nome do arquivo ele não é importante, mas caso você queira colocar algum prefixo da sua preferência, você pode colocar aqui. Então aqui o meu arquivo vai ter esse prefixo e o Nime vai nomear dinamicamente ele, tá? Não importa o nome do arquivo. E agora, se eu executar esse loop end, ele vai criar um arquivo a cada iteração. Vamos executar? Em primeira pasta. E vocês estão vendo que ele está salvando diversos arquivos lá no S3. Eu vou acelerar aqui o vídeo até o fim desse loop, tá, pessoal? Pronto, pessoal. Ele executou. Onde foi salvo esses arquivos? Até esqueci de mostrar para vocês que aqui eu tenho um Amazon Authenticator. Isso eu já falei inclusive no nosso vídeo anterior do AWS com Nime. Se você quiser consultar aqui no canal, você pode ver, tá? E aqui o caminho do S3 Bucket, onde eu estou salvando os arquivos. Então, aqui é o nome do bucket, aqui é o nome de um diretório e aqui, ordem de serviço, é o nome do subdiretório. Além desse subdiretório, vai ter os outros que eu vou criar. Vamos lá ver como ficou lá do nosso S3? Vou arrastar aqui para vocês. Aqui eu tenho o diretório ordem de serviço, que está dentro do bucket Data Pool Lab, diretório dados originais. E aqui vocês já vão ver, ó, year igual 2020, year igual 2021, year igual 2022. Se eu entrar no 2020, eu vou ter todos os meses que eu tenho dados, né? Então, eu não tenho dados no mês 8 de 2020, por isso que eu não tenho o diretório, tá? E se eu entrar dentro do diretório do mês 9, eu vou ter um arquivo particionado para o mês 9. Vou ter um arquivo particionado para o mês 10 e assim sucessivamente. E isso é muito importante, pessoal, porque quando alguém quiser fazer alguma query dentro do Amazon, ele pode apontar só o ano e o mês que ele quer. Ao invés de fazer uma query num arquivo enorme, ele vai fazer uma query direto naquela partição e vai ser muito mais rápido. E aqui, indo para o AWS Glue, eu posso executar o meu crawler. Novamente, sobre crawlers, vocês podem dar uma olhada no meu outro vídeo, AWS com Nime, tá? Então aqui eu tenho um crawler criado, vou selecionar e vou executar. Então aqui, pessoal, ele já executou, ele completou aqui. Vamos dar uma olhada agora como ficou o nosso database, tabelas. Eu tenho a tabela ordem de serviço, vou entrar dentro da tabela e vou entrar em partições. E aqui eu já consigo ver todas as partições que eu tenho dentro de uma única tabela e também todos os files dentro de cada partição. É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo.